Seja muito bem-vindo ao podcast Estética Além do Convencional. Essa é uma série comemorativa à 10ª turma da nossa residência Full Face Harmony e para isso nós estamos recebendo aqui nossos alunos e hoje eu tô com Érica Castro e Karen Amaral. Meninas, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos Prazer começar. Ai, que bom, também amei. Vamos lá. Eu quero, pra gente abrir tudo, saber de vocês. Antes de vocês entrarem na residência, aonde vocês estavam? Estavam fazendo o que da vida? Qual que era o momento de vida? Aonde vocês estavam? Então, vamos lá. No momento que eu entrei na residência, eu era uma aluna da biomedicina ainda. Esse foi o meu primeiro contato com tudo que é da estética avançada, vamos dizer assim. Eu já tinha contato por ser esteticista antes, mas aí entrei na turma sendo aquela aluna que não tinha o CRBM para colocar para receber as coisas, sabe? Então, foi o meu começo do começo desse mundo, assim. Foi o início, o start mesmo. Legal. E você? Eu já estava trabalhando na área, eu trabalhava como CLT em uma clínica, mas eu estava totalmente frustrada com como eu estava, né? E aí eu falei, tá precisando mudar alguma coisa aí. E aí a residência foi uma viradinha de chave, assim, na minha vida. Que legal. E aí, onde vocês estão hoje? Me conta isso também. Hoje você tá fazendo o quê? Hoje eu não trabalho mais CLT, hoje eu abri um CNPJ e sou prestadora de serviço em uma empresa. Que legal. E tava conversando com a Érica ali fora, a gente já tava falando sobre algumas coisas da residência. Residência literalmente foi uma viradinha de chave na minha carreira. Hoje eu tenho total segurança para fazer todos os procedimentos dentro da clínica. Você atende tudo? Atendo tudo. Que legal. E eu fico muito feliz porque hoje eu consigo passar muita segurança em tudo que eu faço. Que legal. Com certeza. E você? Onde você tá hoje? O meu ponto. Então, Lu, hoje eu tenho o meu consultório. Eu consegui abrir meu consultório esse ano. Continuo com vocês lá no Instituto, né? Eu acho que essa é uma parte essencial, assim, para mim, que eu tive a oportunidade mesmo de ficar com vocês, de ser convidada, né, a continuar dando as monitorias dos cursos. Então, para mim, isso me fez enxergar muito além da profissional que eu já era, né? Com os atendimentos sem base. Hoje eu tenho confiança de falar com o meu paciente, muito além dos procedimentos, né, que a gente estava conversando. Eu tenho a segurança de me posicionar, de conversar até com você mesmo de uma forma diferente de quando era no início. Então, mudou totalmente minha vida. Conquistei coisas materiais também depois da residência. Foi um ápice, assim, de comprar meu carrinho, agora com o meu consultório. Então, eu acho que isso tudo, junto com quem a gente se torna e o que a gente conquista, né? Vem como um combo, assim. Que legal, que legal. E como que tá essa vida de consultório novo? Ai, menina, uma loucura. O cabelo tá caindo. Um misto de super ansiedade, de estar muito feliz e de se estar, assim, diante de problemas que você não via antes. Não problemas, né, Lu? Mas eu acho que questões, são problemas, assim, né? Não que venha com uma dificuldade. Tem uma dificuldade, mas... Sim. Eu acho que é o fato de me enxergar como empresária, que é diferente, sabe? Antes eu era funcionária de clínicas. E aí eu passei pelo momento de abrir também o meu CNPJ, começar prestando serviço para outras clínicas, mas também de uma forma diferente. Querendo ou não, eu já tinha todo um amparo ali de já estar dentro de clínicas consolidadas, né? E agora com o meu é só eu. Então eu tenho que acordar na minha manhã, saber o que eu vou fazer para mês que vem tá diferente. Então é uma visão, assim, que dá um frio no coração, dá um aperto no peito. A gente tenta ter aquele controle das coisas e nada né, da forma que a gente quer, da hora que a gente quer, mas tá muito bem. Muito bem mesmo. Bom. A cada dia é uma surpresa. E acontecem coisas que você fica no céu, assim. É muito gostoso. Ai, que coisa boa. Então, vamos lá. Pensando em atendimento, o que vocês sentiram, assim, que foi uma motivação para levar para fazer a residência? Posso falar? Lógico. Eu acho que
que, assim, a residência a gente consegue ter a vivência mesmo de tudo que acontece dentro de um consultório. Então, além da segurança, ter aquela segurança mesmo no fazer o procedimento, de enxergar o paciente além do que a gente está vendo, né? Além do que ele está trazendo para a gente mesmo ali, no que incomoda ele. Além disso, a gente consegue ver a dor que ele está trazendo, entender que não é aquilo que está incomodando ele, enxergar ele como um todo mesmo, ele no integral, e conseguir resolver aquilo. Hoje, não é um preenchimento aqui que está me incomodando, não. Eu consigo entender que é além daquilo. Tudo. Conseguir planejar mesmo um tratamento para aquele paciente com muita segurança. Que não é um curso de um fim de semana que a gente faz, é o que a gente estava conversando. Sim. Que você veio de um curso de fim de semana do Instituto, né? Vim de um curso de fim de semana do Instituto. O Instituto, ele foi assim, ele abriu as portas na minha vida profissional mesmo. Foi com o curso do... Foi o Full Face. Exatamente, foi o Full Face que deu start na minha carreira. E aí, no Full Face, eu aprendi tudo do preenchimento, do bioestimulador. Tinha toxina da ainda toxina, na época. do terço Verdade. superior. E aí, na residência, que eu tive, de fato, a prática clínica, né? Que aí foi vários finais de semana, foram 3 meses de prática intensa, que aí a gente consegue, de fato, ver que o paciente chegou. Eu que vou avaliar. Eu que vou avaliar o que eu vou fazer com ele. Então, foi além disso. E isso foi muito bom, porque isso agrega muito pra gente. Porque o paciente vai chegar para eu olhar para ele e eu vou passar o que ele tá precisando. Então, eu consigo passar com total segurança e exercer também a técnica com total segurança, que a gente aprende tudo lá no Instituto. Que legal. E na residência. Com certeza. Eu super vou no que a Karen falou, porque a visão, ela é diferente, sabe, Lu? É mais do que um botox, igual a gente estava falando. É mais do que você aplicar uma técnica. Quando você aplica a técnica, acaba que você vai vendo que é tudo a mesma coisa, né? A mãozinha vai, né, automático. É como andar de bicicleta. Mas o raciocínio clínico por trás disso é completamente diferente. E eu acho que uma vivência dentro de um espaço com pessoas que você vai criando relações é muito diferente. Porque o paciente está aqui na nossa frente, a gente tem aquela visão e aprende ali. Quando ele vai embora, aquilo ali continua. E a gente vai trocando, né? Visões, a gente vai trocando casos e agregando naquilo ali. Isso faz isso aqui com a mente, né? Traz. E você estava na graduação, você teve que fazer a pós ou você fez o estágio para ser habilitado? Eu fiz o estágio. Eu já estava fazendo um estágio. Legal. E aí, por que você escolheu ir para a residência e não para uma pós? Nossa, pergunta muito interessante. Rafa. Rafa me levou, ela fez super uma propaganda. E o que acontece? Eu já era esteticista, então eu já tinha muita vivência, sabe? Já tinha mão na massa, já conhecia muito da fisiologia, do mecanismo de ação, de estímulos que a gente dá no corpo. Então, eu pesquisei sobre a pós e vi que era muito a teoria, de você conhecer ali o básico, você conhecer o que é uma fisiologia de pele, e tudo isso eu já tinha, né, na minha graduação. E aí, quando eu fui para a residência, eu consegui ver isso de forma aplicada, que eu acho que é uma forma diferente uma coisa da mais pós. prática ainda do que a pós tinha para oferecer. Exatamente. Legal. Saía muito daquela parte só teoria, porque a nossa teoria na residência eu acho que foi muito aplicada aos procedimentos que eu queria aprender, que eu tinha interesse mesmo de aprender, e a prática totalmente voltada para eles também. Porque separa, né? Tem os 3 meses ali de teoria, depois os 3 meses de prática. Exatamente. E aí depois faz esse link ali dos dois. Junta tudo. Exatamente. Você chegou a fazer pós? Não cheguei a fazer Você pós. saiu também habilitada? Saí habilitada pelo estágio, mas pesquisei sobre pós também e fui pela mesma coisa da Érica. É o que eu falei, a gente precisa muito mais da prática, né? A teoria a gente aprende na graduação. A teoria é muito importante e sempre tem um conhecimento a mais para agregar. Mas eu acho que o mais importante é a prática mesmo.
E na residência, 3 meses de prática intensiva ajuda muito. De 15 em 15 dias, ali, 2 vezes. É um final de semana que é muito conhecimento, é de um tudo. Então, isso é muito importante. A gente sai preparada com todos os procedimentos, desde o gerenciamento de pele ao preenchimento. Então, isso é muito importante. A gente sai um profissional completo e enxerga o paciente. E com uma visão clínica mesmo da prática, né? Porque não é tão setorizada. A vivência do dia a dia, ela é junta. Exatamente. Chega um paciente ali, a gente olha ele como um todo, né? Ele quer uma toxina, mas a gente ele quer um botox, mas a gente já direciona ele para outros procedimentos. Já fala com ele, você precisa disso aqui para você ter aquele resultado. E ele volta, né? Ele volta. É legal isso que a gente consegue ver com os pacientes, assim, eles perguntam do curso. Não, mas é residência? Porque ele sabe que ele vai ter essa avaliação global e ele quer isso também. Sim. Ele quer que ele consiga ter a indicação de tudo e não tão enviesado, preenchimento. Então, eles já sabem, os pacientes já estão educados também quanto a isso. Sim, as pessoas estão buscando isso, né? E pensando em prática, teve algum paciente enquanto vocês faziam a residência, que marcou a trajetória, assim, de vocês? Que você lembra e fala, nossa, o dia que eu fiz esse procedimento, eu lembro, me marcou, tem alguma coisa assim? Eu acho que foi mais, no meu caso, voltado para preenchimento. Eu lembro de um caso de preenchimento de olheiras, que dá a diferença ali na hora que você vê, que eu falei, eu consigo fazer o negócio. Porque o Botox é muito bacana, a gente faz e o resultado ele vem só depois, ele não impacta tanto, né? Mas quando você vê, assim, você olha que ficou bonito, o paciente ficou satisfeito, você vê o brilho quando ele se olha no espelho, assim, aí eu falo, eu consigo fazer mesmo, sabe? E fora que no finalzinho da residência, as monitoras estavam ali a todo momento, mas deixava a gente mais livre para fazer, solta, né? Então, quando terminava ali, ela vinha, não, muito bem, nossa, é isso, dei conta. Eu acho que é isso aí que a Érica fala mesmo. O que me marcou foi um preenchimento que eu fiz. Assim, o paciente tinha indicação de um bioestimulador de colágeno. Tinha, mas ele não quis fazer. Quis fazer o preenchimento. E como que deu diferença? Eu fiz um preenchimento de olheira, de pré-maxila e um pouquinho do malar dele. E deu, assim, uma diferença gritante. E, se eu não me engano, ele era pós-bariátrica. Então, perdeu muita sustentação. E quando fez, deu assim, foi gritante. E isso marca muita gente, porque a gente impacta muito na vida das pessoas e a gente não imagina o quanto. Então, eu acho que aquilo representa ali pra ela, né? Exatamente. E é literalmente uma transformação. E é muito legal, a gente olha e fala, gente, é isso que eu quero. Eu fiz isso, é isso que eu quero. A Érica postou até um vídeo esse final de semana. Eu até falei, vou pedir esse vídeo pra você, da paciente. Ela fala, e aí, o que você achou? E ela fala, agora eu me reconheço de novo. Falei, cara, como é forte isso. Muito. Porque não é... Tô como eu quero, eu estou como eu era e o que eu quero ser. Foi muito legal. Essa paciente em questão, Lu, eu pedi pra ela gravar isso, porque enquanto ela fez os preenchimentos e fez um bioestimulador de colágeno depois. Enquanto a gente fazia o bioestimulador, ela não parava de se olhar no espelho. E essa frase, ela foi repetida várias vezes, sabe? Legal. E na hora da avaliação dela, no momento que a gente fez as fotos, a avaliação, ela falou exatamente isso. Olha, me indiquem um procedimento para que eu consiga me olhar no espelho novamente e ver que sou eu. Então, você vê que é uma coisa além da estética. Total, né? O cunho emocional envolvido ali, eu imagino que era, assim, surreal. Não e foi muito lindo. É de transformação, de reconexão ali, né? Sim. Ela não queria ser outra pessoa, senão ela mesma, de novo. Exatamente. E isso também tá muito ligado à saúde. Você se olhar e não se conhecer... O transtorno que isso dá, a depressão que isso dá. Então, a gente salva as pessoas e, às vezes, a gente nem imagina o quanto que a gente tá salvando aquela pessoa dessa frase que ela trouxe, que ela se reconheceu de novo. Pensa quanto que você ajudou ela, do que você salvou ela, de coisas que a gente nem imagina. É sensacional. É muito bom essa sensação. Foi muito bonita. Que essa profissão dá Essa frase gente. foi muito bonita. Muito bonita mesmo. Pesada. De brilhar o olho, assim, da gente que tava ali próximo, sabe? Foi muito legal. E aí, pensando nisso,
que vocês acham que a prática, a gente falou disso, né? A prática, ela vem muito, ela ensina muito. Uhum. O que a prática ensina que livro não ensina? Nossa, eu acho que é você se ver livre daquele medo que te paralisa. Porque muito meu, Lu, era exatamente esse medo, sabe? Ou a questão de não sou capaz de fazer. Eu quero isso, mas qual momento que eu vou me tornar essa profissional de fazer alguma coisa que vai mudar o rosto de uma pessoa? A que momento que eu vou ser essa profissional segura o suficiente de falar, não, você precisa de 5 ml de preenchimento, sabe? Eu acho que essa minha virada de chave que foi importante. Tanto que depois disso que eu consegui sair realmente de onde eu estava, das clínicas que eu estava e mudar a minha forma de trabalhar. E o que você acha que aconteceu? Quando que você vê que essa virada aconteceu? Eu acho que foi no momento que eu consegui fazer mesmo, sabe? Que eu consegui fazer o procedimento, que eu consegui entender o procedimento. Eu sou uma pessoa que eu aprendo muito pela emoção. Então, se aquilo me traz um quentinho no coração, sabe quando você fala, nossa, eu aprendo, eu gravo, eu não preciso decorar, isso entra dentro de mim. E eu acho que foi muito isso, nas práticas, na teoria mesmo. Eu acho que também que a gente teve aula com professores que foram além da disciplina deles ali, sabe? Eu consegui sentir isso, sabe? Legal. De que eu posso ir além, de que não é isso aqui, você é isso aqui. Essa é a transformação que você estava buscando e nesse start. E eu acho, Lu, muito complementando, antes de você falar, o pós também. Então, momento nenhum eu me senti sozinha, sabe? Mesmo num procedimento no meu consultório particular que eu estava fazendo. Muitas vezes eu levei paciente para atender dentro do instituto e vocês estavam lá entrando na sala para pegar um negocinho. Vamos só tipo assim. Qualquer coisa faz um sinal com a mão, sabe, né? aquela coisa? Então, essa segurança de não estar sozinho, eu acho que também foi muito importante. Muito. Legal. E aí? Eu acho que o livro é muito teoria, né? Mas ele, na prática, onde é que eu começo? Como que eu faço? Quantidade que eu coloco? Será que eu vou colocar mais? Será que eu vou colocar menos? Será que isso vai ser suficiente? Se eu colocar no lugar errado? O livro tá falando tudo. Mas eu pegar a pessoa e fazer é muito diferente, né? Então, a prática eu acho que é muito importante por isso. Porque quando você tá começando, você tem medo. A mão treme, mas tem gente ali te ajudando, né? Isso que a Erika trouxe. A gente não estar sozinho. A gente pode errar, mas ali na prática a gente vê que errar acontece. Mas é bem mais difícil do que a gente imagina. E que não é também tão fatal quanto a nossa cabeça imagina, né? Existem coisas, eu falo isso muito com as monitoras. Gente, existe uma hora que, claro que tem coisas que a gente precisa respeitar. Mas se o ponto de botox você está colocando aqui e o aluno vai pôr aqui, e isso não muda ali o resultado, ele precisa acertar. Porque senão ele vai sair sempre com a visão de não sei fazer. Sim. Ele precisa do feedback positivo de assim vai dar certo. Pode não ser a forma com que eu faria, mas vai dar certo. Então tem que ter. Eu acho que isso é o ser fora da caixa que vocês trazem tanto. Porque às vezes não é do jeito que você faz que eu vou fazer, mas que no final a gente vai ter aquele resultado que vai ser bom, que vai agradar o paciente. É isso que a gente busca. Então, o livro é teoria, né? Então, mas a prática é ali, pega na mão, você sabe fazer, você consegue, eu tô aqui para te ajudar. E isso, acolher a gente, porque a gente tem medo quando a gente começa. Então, o acolhimento, eu acho que é muito importante. E isso, teoria nenhuma dá. Karen, eu vejo muito em relação ao paciente também. Porque você tá lidando com uma pessoa que é totalmente diferente de você. Então, ele tem medos, ele tem receios. Você conseguir transmitir uma confiança naquilo que você já sabe fazer é muito diferente também, né? E eu acho que é maior que um livro não te passa, né? Também. Então, o livro não tem o paciente ali, né? O paciente, ele é emoção, a pensado, dor que ele tá sentindo, o incômodo que ele tá sentindo, o medo que ele tem de dar errado, né? De ficar demais. Então, tudo isso, o lidar ali, palpável. Eu lembro uma vez que eu fiz um curso
E era um curso de uma técnica de fio muito avançada, muito diferente, assim. E era uma prática em cadáver. O que é super legal, às vezes, você pensar. A prática em cadáver, ela consegue te dar uma vivência ali e você testar coisas que na pessoa de verdade você não vai ficar testando. Sim. E aí eu arrasei, fiz tudo, tava tudo certo. Aí fui pro meu primeiro paciente. Aí na hora que eu fui furar ele sangrando, eu falei... o cadáver não sangrava. Mas aí, né? O cadáver não tinha cabelo na frente. Sim. É diferente. Precisa diferente da pessoa ali. E o nervosismo de ter uma pessoa é diferente. A minha primeira vez também que eu fui tirar sangue no estágio, eu lembro que foi... Eu chegava no estágio e aí era o estágio de coleta mesmo, porque eu saí habilitada em análises clínicas, porque não existia, né, habilitação estética na época ainda. E aí eu fui pro estágio de coleta, cheguei lá, moça, e aí, Luísa, quer coletar? Eu tava morrendo de medo, eu não queria furar ninguém. Aí eu falei, não quero não. Ela, não, então tá, pode cortar algodão. Aí fiquei lá, cortando algodão. A gente fazia tipo uns cubinhos de algodão daquele enrolo, assim. Aí, segundo dia, quer coletar? Eu falei, não. Ela, não tem problema não, pode ir lá cortar algodão. Só que cortar algodão dói o dedo. Meu dedo já tava todo marcado da tesoura. Dói mesmo, é duro. Aí chegou no terceiro dia, ela, quer coletar? Eu falei, quero, cara, eu não quero cortar algodão mais. Eu já entendi que se eu não coletar. A metodologia dela era ótima. Aí, fui lá pro posto de coleta. Aí cheguei lá, a moça, então você vai coletar? Eu falei, não, vou ficar aqui com você, só não fala, porque senão eu vou ter que ir lá cortar o algodão. Aí cheguei, tô lá, de repente, passado alguns pacientes que chegou um cego. E aí eu olhei e falei, cara, eu acho que é agora. Porque, como ele era cego, eu senti que eu não teria... aquele julgamento do paciente olhando, você tremer, você, sabe? O meu nervosismo, ele não ia ser visto. E aí eu ficava com ela, assim, posso ir? Meu Deus. Fazendo gesto e mímica, e tipo, meu Deus, tô passando mal, vou desmaiar. E fui e coletei do cego. Aí na hora que acabou, eu cheguei pra ele e falei assim, o senhor quer que eu te leve até onde é o próximo, né, a sua consulta? Agora ele falou, não, querida, não precisa não, de perto eu enxergo. Ele viu tudo, mas graças a Deus ele não me contou isso antes. Oh, meu Deus. Porque senão eu não teria coletado. E ele viu tudo, então eu meu Deus, passando mal, não. Mas ele contribuiu, eu consegui furar alguém. Que bonitinho. Foi desbloqueado. Isso é muito bom, porque o medo, ele atrapalha muito a gente, Com ele certeza. paralisa a gente. Cara, e você não tá prestando atenção de verdade o que você tá fazendo ainda ali na hora. Exatamente. E ter Com alguém medo, te não. ajudando assim, é fundamental nessa Não hora. consegue É pensar, quase né? que um assim. apoio emocional, assim, Sim, né? sim. Tipo, calma, tá. Eu já tive Tá uma tudo amiga também, certo. durante uma intercorrência, ela virou e falou, você quer que eu vá aí? Eu não precisava dela pra resolver. Mas eu queria ter alguém pra olhar pro lado e falar... Só Não, dar tô aqui com você. uma balançadinha de cabeça relaxa. já ajuda. E às vezes Gente, precisa. ter esse apoio é muito bom. É. Igual eu também tive uma intercorrência, corri mandei mensagem pra Rafa. Falei, Rafa, o que você acha? Eu já tinha resolvido tudo. Não precisa mudar a conduta clínica. É igual Não. pedir conselho. A pessoa realmente É. não precisa te aconselhar. Ela só precisa falar, vai dar tudo certo. Sim. Aí a Rafa até falou, você desesperou, não precisava disso. Eu já tinha até tirado preenchimento, já tava tudo certo. A mulher já tinha ido embora. Eu, Rafa, você acha que tá tudo ok? Ela, tá tudo certo. É um apoio que faz diferença. E isso é uma coisa que eu vejo que foi muito legal na residência, assim, que veio muito natural da primeira. E hoje a gente tem muita coisa acontecendo no online, no digital, e eu tenho uma grande resistência de levar para o digital, porque por mais que talvez a teoria facilite, tem pessoas que têm uma vida diferente, mas o grupo que se forma ali precisa de passar os perrengues dos processos juntos para criar ali um vínculo mais forte e você ter realmente um vínculo de quem contar, para que a gente não seja só um rostinho bonito, sabe? Uma teoria bonita e uma prática, mas ter algo com significado que vai ser perpetuado ali ao longo da trajetória e você ter com quem contar ao longo da residência e depois da residência, aonde pedir. A comunidade, ela vem muito para isso. Eu acho que agora ela tá...
as pessoas estão tendo mais coragem de mandar lá dentro As as mensagens, coisas. né? Vem muita coisa no particular ainda. Mas Mas eu entendo que também, às vezes... um receio. Às vezes tem um receio. Tá tudo bem. E eu acho que é importante, por exemplo, esses 6 meses que a residência tem, mesmo na teoria, a gente tem contato com algumas das monitoras. Então, a gente pega intimidade. Sim. Quando a gente pega intimidade, a gente tem mais confiança, a gente tem mais liberdade. E, por exemplo, se fosse antes, se fosse um curso de... Não é falando mal, mas se fosse menos intimidade, se fosse um contato de um fim de semana, eu não teria coragem de mandar mensagem para Rafa, me ajuda. E às vezes nem viria na cabeça. Né? De pensar. E aí, na hora que tendo esse contato mais longo, essa intimidade, aí na hora, não pensei 2 vezes. É aqui. Sei pra onde que eu vou. Aí não vai ser pra Luísa não vai vir agora, vai ser a Rafa. Mas eu falo isso, gente, quando o bicho pegar, me liga. Eu tenho certeza que, por exemplo, se meu telefone tocar 8 horas da manhã, não é oi, Lu, bom dia. Não. Aluno nenhum me liga pra falar, ei, Lu, dormiu bem? Não, o bicho tá pegando. O negócio realmente precisa de uma atenção. Sim. E todo mundo precisa, né? Nem que seja, tá, faz uma videozinho chamada aí, Com certeza. me deixa ali no cantinho da bancada e a gente vai... Ficar só isso? Sim, não. Uma coisa gostosa que eu vejo, antes eu via na minha turma de residência, eu tenho amizades que ficaram, que mesmo que a gente não tem muito contato, a gente, nossa, que saudade quando a gente se encontra. E hoje, até uma coisa simples, te gravar fazendo um procedimento para você colocar no seu Instagram. A gente começa nas residências, me grava, aqui meu telefone. Nos últimos dias, já tá todo mundo pegando o telefone de todo mundo, já fazendo um vídeo, ficou maravilhoso. Você tem que postar. Então, até isso é gostoso, assim, sabe? É um calorzinho humano que a gente tem. É pensar o que o outro precisa e como eu posso ajudar ele ali, né? O que eu poderia fazer pra pessoa ali que vai ajudar de alguma forma sem precisar pedir. E isso é amizade. A amizade, ela é. E também eu acho que é a gente compartilhar o momento que a gente tá vivendo com a outra pessoa. Porque eu estava conversando com a Érica sobre isso também. E às vezes a gente acha que só a gente tá passando por aquele momento. Que só pra gente tá difícil. E a gente ter esse contato com outras pessoas também, que tá talvez nesse mesmo momento que a gente, faz a gente entender que não, tá tudo certo, é assim. É assim e que vai se abrir e que vai ter essa vulnerabilidade de te contar a verdade. Sim. Porque eu vejo que tem pessoas que não vão entregar isso nunca, assim. Sim. Pode estar tudo péssimo, mas a pessoa vai ficar ali na postura dela de tipo, não, é só com você. Sim. Exatamente. Minha clínica está lotada nesse momento. Isso aconteceu recentemente com a gente lá no Instituto. Eu tava monitorando, tinha as alunas, e aí a gente foi para um preenchimento labial. E aí, conversando, eu falei, amiga, pedi a outra monitora para fazer um preenchimento com cânula, porque eu uso mais outras técnicas. E, porque eu não me sinto segura, porque... E aí, eu tava naquela fase de, às vezes... sabe, ficar se duvidando, será que eu entrego isso tudo mesmo que eu tô pensando? Porque a gente sempre vai e volta. E aí, a gente conversando ali na sala, a gente teve essa troca, mostrei alguns resultados, as meninas, né, Érica, como que você não faz? Olha isso aqui, você tá enxergando? E aí, depois que a gente passou por esse momento, uma aluna me chamou no canto, até a Thaís. Ela falou, Érica, ver você... que é uma pessoa, né, querendo ou não, a gente leva uma troca e a gente acaba inspirando pessoas sem saber que estamos inspirando. Ver você com toda essa vulnerabilidade, mostrando que você estava com dúvida, que você estava também pensando que você não estava entregando, e ver o meu momento que eu tô passando agora me dá um conforto, porque eu tô vendo que não é só eu. Então, assim, é muito gostoso, mesmo no momento que você acha assim, eu sou monitora, não posso ter dúvidas, não tem disso. Nada. Não. E essa troca com as alunas também é muito importante, de olha, eu estou passando por um momento, a estética no Instagram, ela é muito linda, os profissionais são muito glamurosos, e às vezes não é assim, tem a parte bonita sim, mas não é sempre assim, né, Lu? Então, você mostrar a realidade ali para outra pessoa e falar, vamos, a gente tá junto, eu acho que esse é um diferencial. E não é só a beleza igual a gente coloca de parecer o físico bonito, mas é isso, assim, a minha agenda tá sempre cheia, eu nunca tenho dúvida de nada, nem um boleto meu venceu e eu deixei de pagar. Quem nada tem nunca intercorrência tá errado, é um péssimo profissional. Exatamente. Eu nunca tive, vocês vieram com essa, assim, eu nunca tive intercorrência. Não é assim, cara, né? E isso não
não conecta, assim, não passa a verdade. Porque não é verdade. Não é verdade. Só que eu acho que não conecta quando a pessoa ela já tem uma bagagem. E aí que eu acho, aí que eu vejo o problema. Porque quem tá começando é aquilo de... Parece que eu já tenho que começar pronto, que eu não vou sentir medo, que eu sinto que os alunos têm isso, vai ter algum momento que esse medo ele vai me abandonar. Sim. E esse medo ele não vai abandonar enquanto a pessoa não colocar a mão na massa. E fazer. E sozinho, a gente estava falando isso nos episódios anteriores, e sozinho, porque é muito mais fácil você fazer com alguém do seu lado. Sim. O sozinho, o bicho pega. Sim, porque às vezes a gente sabe fazer. Sim. A gente sabe tudo que tem pra fazer. Porque a gente já fez. Mas com alguém do lado. E aí, quando essa pessoa some do nosso lado, a gente não sabe fazer um perturbe. Eu vou começar a dar para as pessoas um quadro meu olhando assim, sabe? Tipo a Mona Lisa, que parece que tá sempre olhando. Tipo, vai, eu tô aqui. Isso mesmo. Porque, gente, é real. É real. Você fazer com uma pessoa do lado é muito mais fácil do que você pegar e fazer sozinho. Muito mais fácil. Mas essa não é a vida real. Sim. E pensando, então, na trajetória. Agora chegou a pergunta do choro. Eu não choro, mentira, o bom é que eu não pra choro. chorar. Pensando na sua trajetória. Que você olha e te faz ter orgulho de tudo que você trilhou, então? O que você mais tem orgulho na sua trajetória até aqui? Olha, vamos lá. Igual eu falei, o Instituto em si foi a porta de entrada de tudo para mim. Eu era uma estagiária que tive uma proposta de virar biomédica, mas não sabia nada, sabe? Tinha muita vontade em aprender, mas estagiário é aquele negócio, né, gente? A gente paga para trabalhar. Sim. Falei, vamos fazer o curso. Tive uma amiga que sempre me incentivava, que fez a residência comigo, que foi a Dani. Foi ela que me levou pra fazer eu lembro. O Full Face. Fizemos. E aí fui contratada como biomédica. Mas aí eu já sentia que não era mais o meu lugar. Falava, gente, tem ciclos. A vida é feita de ciclos. Exatamente. Eu falei, gente, aqui já não me cabe, já tá me fazendo mal. Mas eu precisava de algo a mais. E aí veio a residência. A Dani me puxando de novo. Dani me puxou de novo. Falei, vamos. E fomos. E aí a residência foi... Falei, gente, eu posso. Consigo. Eu sei fazer. Posso fazer. Eu sou muito mais de onde eu estou hoje. E aí foi a minha viradinha de chave. A residência acabou em agosto. Em setembro eu pedi demissão do meu serviço. Jura? Foi seguido assim? Foi. Acabou em agosto. Em setembro eu pedi demissão. Em outubro eu tava trabalhando. Então, assim, com essa nova possibilidade, eu já tinha o apartamento junto com o meu noivo. E aí a gente foi pra uma casa, e aí a gente tem um carro, e aí a gente vai conquistando as coisas. E isso é muito legal e é muito importante. Sem contar no crescimento profissional que a gente traz. Nosso posicionamento muda. E a residência não forma a gente só com técnica, vai muito além. Então, é como eu devo me portar, é como eu devo me vestir, o que eu tenho que pensar como empresa. Então, é como um todo. E isso agrega muito. Porque hoje, eu sou totalmente diferente da Karen lá de fevereiro, que começou a residência. Parece que tem assim, né? Nossa, 1000 séculos. Exatamente. É muito recente. Muito recente. E quando a gente para pensar, fala, poxa, quanta coisa já vivi, quanta coisa já passou, quanta coisa eu já conquistei, quantos não eu já falei. E isso é muito legal. Eu cresci muito profissionalmente depois disso, por conta de confiança. Legal. E isso é o que falta na gente, né? Às vezes, essa confiança a gente não consegue num estalar de dedos. Então, em 6 meses, a gente consegue ter uma confiança maior. E isso foi o melhor para mim. Então, hoje eu vejo que tenho muito mais ainda pela frente. Eu tô só começando, mas a Karen que formou lá... Nós estamos em 2025, 2023, final de 2023, é totalmente diferente da Karen de hoje. Então, eu já passei por algumas coisas profissionais que hoje eu olho e falo, não,
Isso Aqui não eu já é não- cultura. não aceito. Isso aqui É, eu e já é não isso mesmo, aceito não é isso mais. Porque também eu vejo que às vezes as pessoas, elas não querem começar, às vezes, de um início. Porque precisa ter um início, às vezes. Sim. A gente precisa se colocar também numa posição, às vezes, que ainda não é aonde a gente quer estar, se preparar e aí se posicionar. Sim, exatamente, porque todo começo é difícil, não adianta. A gente não começa já sabendo, a gente não começa já com confiança. Então, a gente tem que aceitar as coisas. Mas quando a gente fala, não, agora eu tenho conhecimento, agora eu já tenho uma certa bagagem, mesmo que pequena, agora eu posso. Agora eu sei que isso já não me cabe mais. Então, essa confiança, ela é muito legal. E a gente aprende, né? E vem no seu movimento, né? Você vê que você contando, veio das suas decisões, assim, né? E aí uma decisão te embasa para tomar outra decisão. E outra decisão. Porque realmente o meio, ele é um meio de ensinar, um meio de fazer com que as pessoas, elas estejam se sentindo com suporte, mas a decisão é toda sua. Sim, né? A coragem de chegar e falar, não, tá bom, eu vou, não me cabe, não aceito mais isso. Sim. É toda sua. É toda nossa. Sim. Exatamente. E a gente conseguir enxergar que determinado lugar já não cabe a gente mais, é fundamental. É fundamental. E aí difícil, não cabe né? mesmo mais, gente. Na hora que dá aquilo, você fala, não cabe, eu não fico mais. E eu percebi isso, eu tava no final da residência. Eu já falava com todo mundo, gente, onde você tá sabendo que tá contratando? Me leva, me chama que eu vou. Porque já não cabia, mas já tava tão pequeno pra mim, que eu já tava adoecendo. Já não tava gostando mais de ir trabalhar. E aí, falei, não me cabe. E aí, mudou. E aí eu fui respirar novos ares. E hoje, eu tô assim, eu falei que eu tô num mundo diferente. Sim. Totalmente diferente do que eu tava antes. E isso é, assim, tem nem palavras pra descrever o que é isso. É muito bom. Eu sou muito grata a tudo que eu já passei lá no Instituto, todo aprendizado, a oportunidade de estar aqui hoje. Isso não tem palavras que descrevem isso. Oportunidades, né? É isso. Oportunidades, é meio, é contato, é a mesa que a gente senta. Isso. Então, isso tudo é muito importante. Que legal. Eu acho que situações vêm na nossa vida e a gente vai perdendo essa questão de entender que você é realmente capaz, que você pode. É exatamente isso. E é um quebra-cabeça, eu acho. Quando o quebra-cabeça ele se forma, você coloca a última peça, faz sentido. Tudo que as pessoas já falavam com você, que elas repetiam, todo mundo de uma forma ou outra trazia para você, tem que fazer sentido para você realmente ir, né? E eu acho que a minha trajetória do que foi e agora do que é se resume exatamente a essa palavra, possibilidades. Eu era uma profissional muito feliz na minha área, porque eu sempre amei estética. Eu escolhi estética desde lá de trás e sempre gostei disso. Mas eu queria novas habilidades quando eu procurei a residência, sabe? Novas possibilidades de ser entregar mais do que eu era antes, assim. Antes eu achava que eu entregava muito pouco, eu não tinha habilidade de fazer e entregar aquilo que eu queria, né? E aí veio a possibilidade de eu crescer como profissional, de conhecer técnicas, de conhecer pessoas, de ter aliados mesmo ali do lado, de pessoas para me pegar na mão várias vezes, não só uma, e falar, você pode, você é realmente capaz, olha onde você está. E isso é muito importante, assim, eu falei que eu não vou chorar, não vou mesmo. E aí, hoje, no momento que eu terminei minha residência em abril de 2023. Eu tenho essa data porque eu olhei antes de sair de casa, o meu diploma, certificado, fica assim no meu quarto. Ah, que legal. Abril de 2023, então tem 2023, 4, 5... 2 anos. 2 anos. Praticamente certinho, né? Exatamente.
dentro desses 2 anos, aquilo que eu queria, que era novas possibilidades de atender meu paciente, eu tive. Depois disso, me fizeram enxergar que além da possibilidade de atender melhor o meu paciente e fazer mais do que eu fazia, que eu era realmente boa nisso, que eu sou realmente boa nisso. Porque é muito difícil a gente enxergar isso sozinha, a gente precisa de pessoas do nosso lado. Me diga com quem tu andas que tu és mesmo, assim, eu acredito muito nisso. E aí, além disso, Érica, você é boa em mais uma coisa, olha aqui o que você consegue fazer, você consegue transmitir o que você sabe para as pessoas de uma forma muito bacana, sabe? Você com o seu jeitinho, você consegue transmitir de uma forma diferente das outras pessoas, e é por isso que você tá aqui. Eu fui convidada, né, a ser monitora, tô com as meninas hoje até hoje, criei ainda mais laços do que eu tinha na época da minha residência. E realmente, o fato de você ensinar, você aprende muito mais do que todas as meninas. Eu sempre saio de lá com essa sensação do meu coração, que eu aprendi uma coisa nova, que eu aprendi a falar uma palavra nova para a pessoa entender aquilo que eu estou falando. Jeito novo de explicar. É muito, porque tem sensacional. Hora que você tá assim. tentando explicar uma coisa e a pessoa não tá entendendo. Isso. E aí você olha e fala, cara, eu não sei mais como que eu posso explicar isso, porque na minha cabeça tá muito óbvio. Isso. Aí entra uma outra pessoa e fala de um jeito e fala... Essa palavra. Isso. Era isso que eu tava procurando. Exatamente. E aí, novas possibilidades foram surgindo e eu fui vendo que eu consigo ser outras coisas também. Até estar em frente a uma sala de aula explicando sobre uma coisa... Tipo assim, de última hora, assim. 6 horas, Érica, você me ajuda? Gente, eu preciso de alguém, porque eu não tenho voz. Alguém tem que dar aula pra mim. 6 horas da tarde, isso, a aula era 7. Era 7, não 1 hora. Que alguém apareça, era por isso. favor. E consegui transmitir de uma forma que, quando eu me escutava falando, eu falava, eu sou tudo isso aqui, eu consigo, sabe? Legal. E hoje, ao pensar no meu futuro, eu consigo ver ainda mais possibilidades. Legal. Então, a gente sai daquela caixinha de que temos que ser desse jeito para ser uma coisa muito além do que você esperava para você mesmo, né? Legal. E eu acho também que a gente se cercar de pessoas que dão um empurrãozinho, que fala, nossa, você é Vai boa. mais um pouquinho. Isso, que dá sim. aquele empurrãozinho. Assim, sensacional. A gente tem que estar cercado de pessoas que incentivam a gente. Porque isso faz toda a diferença. Porque você não consegue ver o que você tá fazendo, assim, com os olhos do outro. E a grandiosidade, né? Exato. Esses dias eu tava lendo um negócio que fala isso. Ele fala, a gente não consegue ver aonde a gente chegou, porque a gente, primeiro, tá sempre mirando mais pra cima. E a gente esquece de comparar lá embaixo. Sim. Então, você fica sempre... não, eu sou legal sim, eu sou boa sim. Mas não é isso tudo. Exatamente. Esses dias as meninas voltaram, e aí, contando de uma profissional que aí falou de mim, eu falei, não, ela tá falando da Luísa errada. Aí elas, não, é de você mesmo. Eu falei, de mim? Por que essa pessoa tá falando de mim, gente? Tem nada a ver. Não, mas ela te conhece. Eu falo, eu? Me conhece de onde? Que coisa é essa? E aí você fala, cara, não, eu tenho sim uma trajetória. Sim. Né? Existe um porquê. Só que a gente não se enxerga. Sim. E às vezes se desmerece dentro sim, disso. Sim. Então a visão de fora é legal. Mais do que o estar junto ali, eu acho que é a energia mesmo da pessoa. Eu acredito muito nisso. A gente estava conversando um dia lá no Instituto. De energia, de você estar com pessoas que te elevam mesmo. Então, eu entro pra dentro do Instituto hoje, a gente tem as nossas brincadeiras, as nossas piadinhas. É piadinha com o aluno, assim, né? Brincando umas com as outras. Piadinhas junto com as monitoras. Então, a gente troca coisas ali também. Então, você sai dali elevada. Você tem ideias pra postar. Você tem ideias pra fazer as suas coisas acontecerem. Ali, né? Sim. Precisa ter troca. Se alegrando com coisas que acontecem quando a gente chegou. Eu fui pedido em casamento no auge da residência. Cheguei e todo mundo. E aí? Conta. Como que foi? Então, isso é muito importante. Porque é além do profissional, é além da Karen aluna ali no Instituto. Enxerga o Karen pessoal também, que é uma pessoa que foi pedido em casamento. Os laços. E pra gente isso também é muito legal. Porque você não imagina só ter o batidão de aula assim, que a gente tem, o de funcionamento, e ser só mais uma aula de botox, só mais uma aula de preenchimento, só mais um fim de semana que eu vou trabalhar. Não tem jeito, né? Tem que ter essa troca de energia, e isso precisa
ser recíproco, ser dos dois lados, né? São pessoas ali. E é muito gostoso, assim, hoje em dia a gente tá lá fazendo um procedimento. Aí, às vezes, uma pessoa quer espirrar e tá ali fazendo a gente só olha, faz assim, a outra já vem pegar a cânula e a outra sai espirra. É só olhar que já entende o outro. É muito assim gostoso. E é legal isso ser em um ambiente de segurança. Sim. Porque aí você entra na vulnerabilidade. Se não é um ambiente onde você se sente seguro, você não se entrega. Você fica, relaxa, né? Fica receoso. Sim, e a questão do acolhimento também. Poxa, eu vou fazer isso, a pessoa vai me olhar com um olhar de julgamento. Não tem isso. Não, eu posso sim entregar a seringa pra outra pessoa e sair pra espirrar, que ninguém vai me julgar. Sim. Porque eu espirro. Porque a pressão abaixou. Então, o acolhimento conta muito também. Com certeza. Isso aí. E para fechar, quero que vocês deixem um conselho para quem tá pensando em entrar para a área da estética. Para a área da estética em si, em tudo? Bom, o que eu poderia falar para essa pessoa? Que a estética é uma área muito linda. Tem que olhar para alguma câmera, não? Pode olhar para dar efeito. Pode olhar para a câmera de cá. A estética é uma área muito linda. E é uma área que necessita de muita responsabilidade. Então, além de você querer ser uma pessoa, um profissional, né, de crescimento, que cresça com dinheiro mesmo, né, que se eleve na vida, você tem que ser essa pessoa. E você tem que escolher andar com pessoas que te brilham os olhos também. Então, se você for por esse caminho de primeiro escolher as pessoas, né, dentro da sua área de atuação, eu acho que tende muito a crescer. De tudo, assim, começar uma faculdade, andar com as pessoas que você, né, se identifica ali dentro, procurar cursos de aperfeiçoamento com pessoas que você se identifica também, e por trás do marketing de tudo que tem hoje nas redes sociais, e estudar bastante, porque a nossa área precisa de pessoas responsáveis, sabe? Para tirar esse ar de que estética é só hype e não necessária, Cara, de futilidades. Estão se costurando assim, mesmo. uns outros. É porque é muito real, a gente vê muito isso, né, Lu? Legal. E vê que a estética é algo que renasce uma pessoa, que faz ela se olhar no espelho novamente, que faz ela ficar mais feliz com o marido, com os filhos, que faz uma mulher ser, sabe, ter uma autoestima elevada para conversar com outras mulheres, para sair de casa. Um homem, né, com o cabelo caindo, faz ele ter aquela virilidade de novo, de se posicionar, às vezes até no mercado de trabalho. Então, a nossa responsabilidade perante as pessoas, ela é muito séria. E ela vai muito além de Instagram bonito e de coisas que a gente vê hoje. Então, é isso. Entrem e mergulhem nessa área linda. Com responsabilidade. Com responsabilidade. A Érica falou tudo, né? Então, assim, a estética é uma área maravilhosa, mas a gente precisa também ter muita empatia com o próximo, né? É uma pessoa que chega com a dor e a gente tem que sentir a dor da pessoa também pra gente conseguir ajudar, né? Não é só vender um procedimento, é renascer aquela pessoa de novo, é ajudar com várias coisas que a gente não sabe, né? O que tá por trás. A área da estética hoje mostra muito luxo, mas não é assim. Entender também que tudo tem os seus começos, e todos os começos são difíceis. E que é gostoso. Né? E é gostoso. A gente tem que aproveitar esse processo, ver né? a trajetória. Olhar pra trás e falar, poxa, 1 ano atrás, olha o lugar que eu tava. Olha hoje onde que eu tô. Então, isso é muito importante. Ninguém começa grande, ninguém começa só acertando, a gente também erra. Então, aproveitar o processo, aprender com os erros, estudar, porque a gente precisa de muito conhecimento. É a vida de outra pessoa que está nas nossas mãos, né? Às vezes é só um preenchimento, mas não é só um preenchimento. Não é. Nunca é só um preenchimento, nunca é só um botox, né? É muito além. E isso é o mais bonito da pessoa acabar o procedimento e a pessoa olhar para você, poxa, obrigada. Com o olhinho até marejando. Obrigada. Então, é uma área maravilhosa. É uma área muito linda, né? A gente toca
a alma das pessoas Sim. mesmo. E isso não tem explicação. E não é nem minha só gente. com o resultado que a gente toca, é com Exato. atenção. Com atenção. Hoje também. É com muitas pessoas parar, ouvir, se Isso. importar de verdade Sim. com a o pessoa. acolhimento. Sim. É. Porque muita gente vai no consultório só pra desabafar. É. Poxa, eu briguei com meu marido, isso, e eu tô me sentindo assim, assado. E você vê que não é a estética que trouxe que ela trouxe até ela. ali, né? É precisar de alguém pra conversar. Sim. E nessa conversa você consegue converter. Exatamente. Fazer Você um acolhe. procedimento também, porque ela tá se sentindo Exato. bonita. Mas é gerar conexão e é de verdade. Uhum. É gerar conexão de verdade com as pessoas. Então, quem quer entrar na área, entre. É uma área Venham. linda, maravilhosa. Não me vejo fazendo outra coisa. Sim. Mas, como a Erika disse, é muito responsabilidade. É. Então, entra sabendo que tem que ter empatia, tem que ser muito responsável. Não é só mais um procedimento. É uma outra pessoa que tá ali. que tem tá que gostar ali. de ser humano. A gente tem que gostar de pessoas, porque pessoas conectam com pessoas. A pessoa não tá indo só atrás de um preenchimento. Ela Nunca. quer ser ouvida, quer ser acolhida, quer ser ajudada. Então, só vai que Com certeza. nossa área é muito boa. É E me linda. veio uma coisa aqui agora, que hoje veio muito forte pra mim, assim. Me surgiu uma oportunidade que eu vi como uma oportunidade muito boa. E aí, de repente, veio tipo, Lu, não sei se vai rolar mesmo pra você. Sabe? Não sei se vai ser pra você que isso vai chegar. Uhum. E aí, na hora que veio isso, me veio uma que eu acho que é de fé mesmo, é da gente acreditar. Eu falei, cara, eu sei que Deus vai me dar a oportunidade quando eu estiver pronta. Uhum. Porque era muito grande. E aí, na hora que ainda chegou, eu falei, cara, eu acho que dá, mas eu vou arrumar isso, porque isso aqui precisa estar organizado. Jeitinho. E comecei a organizar e falei, eu vou estar pronta. Se acontecer, eu vou estar pronta. Uhum. Só que aí na hora você fala, nossa, eu queria muito. Mas se não vier, é porque Deus ainda acha que eu não tô pronta. Uhum. E pode ser Deus ou o nome que a pessoa tiver, assim. Sim. Mas eu acho que entender que as coisas, elas se apresentam para quando a gente estiver pronto para poder cumprir com aquilo. Com certeza. Porque são responsabilidades. E nada é por acaso. E Com nada é certeza. por acaso. Nada é por Então, eu acaso. acho que ter essa confiança de que eu tô me movimentando, eu tô fazendo, igual, por exemplo, nada adiantaria você tá ali achando muito ruim o lugar que você tá, querendo mudar, mas você não se preparou para nada. Uhum. Né? Da mesma forma, a Erika olhar e falar, nossa, eu queria muito ter meu consultório, mas não vou encarar uma obra, eu não vou encarar essa incerteza, eu não vou ficar na obra, fazendo obra até 10, 11 horas da noite. Sim. Precisa ter o movimento, mas entendendo que vai chegar na hora certa e que isso precisa de paciência Exato. para que a gente tire o máximo daquela Sim. situação. Tudo são processos. A gente É, não tudo pode são pular processos. os processos. E né? aquela frase, né? A sorte tem que te encontrar trabalhando. É, Então ela sempre vem, a trabalhando. oportunidade ela vai chegar. Mas você tem que se movimentar e andar mesmo, sim, com né? certeza. Nada De cai do pouquinho céu. em pouquinho. Mesmo sabendo que você não tá fazendo perfeito ali, que às vezes a gente Mas quer tá muito mexendo, perfeito. é, Mas a gente tá mexendo. É. Indo, estudando, a pouquinho em pouquinho, É. trilhando o caminho ali. E ele dá muito certo. Dá muito certo. Exatamente. Amém. Eu também. Muito obrigada. Foi perfeito. Meninas, bom. muito obrigada. Uma Obrigada. super oportunidade mais uma vez. Exatamente. Eu já agradeci, né? Que é uma honra estar aqui. Mas você não imagina como eu fiquei feliz quando eu recebi o seu convite. Foi assim, gente, poderia ser outra pessoa, mas eu. Que bom, fiquei muito feliz. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo por ensinamento, aceitarem. né? Pelas oportunidades e por estar aqui. Obrigada. Estamos juntas. Obrigada. Pessoal, então esse é o nosso terceiro episódio. Ainda temos mais alguns e se você ainda não assistiu os episódios passados, confere que tá bem legal. Muito obrigada e até a próxima.